Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nessa semana nós vamos falar sobre trabalhar com imagens. Para que a gente precisa ter uma noção sobre imagem? Porque tudo que a gente vai fazer na internet hoje envolve imagem, né? A gente precisa ter num site, a gente tem algumas imagens, logomarca, a gente precisa às vezes ter um posicionamento como uma marca, né? Como um negócio. E é claro que a gente tem profissional no mercado especializado nesse tipo de trabalho. Aqui a ideia é a gente ter uma noção geral dos principais formas de produzir imagem, conhecendo os formatos que a gente vai utilizar muito durante o curso, principalmente na parte de front-end, né, na parte de interface. Ok? Então, para começar, eu separei aqui para a gente um link da, da gloriosa Wikipedia, né? Pronto. A gente tem uma listagem com vários formatos de arquivo. O que significa isso? Bom, aqui é um ponto de partida interessante para a gente começar a entender aquele chama de ficheiro gráfico, né? O arquivo de imagem, né? A importância e a relevância desse tipo de mídia, né? De mídia digital. Então, para questões publicitárias, edição de foto, né? Para você, enfim, imagens. Mas, por exemplo, num site você tem várias imagens. Quais são os formatos que são mais utilizados na internet? Então aqui a gente tem uma listagem da extensão, ou seja, dado um arquivo, né, o arquivo ele tem uma extensão que identifica ele no sistema. Então, o arquivo .exe é um arquivo executável. O arquivo .ai seria um arquivo do Adobe Illustrator, que é basicamente um editor de imagem fechado, né? Que você paga para utilizar, mas é utilizado muito pelos profissionais de edição de imagem, e ele gera arquivos vetoriais. Então a gente tem arte, blend, que é formato do Blender, né? Mas aqui, ó, se a gente observar essa tabela, a gente pode perceber que as imagens são de dois tipos: raster, que a gente também chama de bitmap ou matricial, e as imagens do tipo vetor, certo? Dentro dessas imagens, a gente aqui para o curso voltado à internet, a gente tem que se ater principalmente dessa listagem aqui, né? Eu posso destacar o GIF, né? Que todo mundo conhece aí, os memes que a gente utiliza, né? O JPEG, repara que o GIF é do tipo raster, o JPEG é do tipo raster, do tipo bitmap, e o PDF, ele é o tipo raster ou vetorial, ele suporta os dois formatos, o PDF para troca de documentos, né? Principalmente, então, assim, eu acho até ofensivo quando alguém manda um documento em arquivo editável, né? Documento na internet é em PDF, né? Que aí você não tem problema de formatação, resolução. E o PNG, né? O PNG também é muito importante, a gente vai entender esses formatos, né? O SVG também é bem legal, né? E ele é vetorial. E o PNG é raster. Então, dentro desses formatos que eu falei, né? GIF, PDF, JPEG, PNG e SVG, quais são as principais características que a gente tem e a diferença que a gente tem entre esses arquivos, né? Então, vamos começar identificando a diferença de um arquivo bitmap para um arquivo vetorial. Então, se a gente abrir essas guias aqui, a gente pode ver que o arquivo bitmap, basicamente, ele é matricial. O que significa ser matricial? Bom, para quem já estudou, conhece, né, álgebra linear, ele é formado por uma matriz, né? Então, o que é uma matriz? É um conjunto de valores organizados em linha e coluna, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem linhas e colunas, onde a gente consegue identificar parte desses elementos, e aqui a gente consegue ver o formato da letra A, né? Então, por um sistema de posicionamento matricial, a gente consegue gerar uma imagem, né? E por isso que também é chamado de mapa de bits, ou seja, eu mapeio aonde que eu vou ter cor, né? E uma característica importante
é que a quantidade de elementos, geralmente a gente chama de pixel, certo? Então, quem já comprou câmera, né, enfim, já ouviu falar da ideia de pixel. O que é o pixel? Ele é o menor elemento para você conseguir exibir uma imagem, ou seja, ele seria esse quadradinho aqui, ó. E se você olhar no seu monitor, você vai ver que ele tem, se você olhar bem de perto, ele tem vários pontinhos. Os monitores também são vendidos assim, né, pela sua capacidade de exibição. E basicamente esses pontinhos formam uma matriz aí na sua frente. Então o seu monitor ele tem esse formato matricial, só que ele tem uma quantidade muito grande de pontos, né, que a gente chama de pixels. Quanto maior for a quantidade de pixels na imagem, mais detalhe você consegue enxergar, né? Então, assim, a gente tem as resoluções HD, Full HD, agora 4K, né? Basicamente, isso está aumentando a proporção de pontinhos e cada pontinho desse, ele vai ter uma cor. E como que a gente define a cor desse pontinho? Por um sistema partindo da proporção de cor vermelho, verde e azul. Então, como que isso é formado? Basicamente, cada pontinho desse, ele é representado como uma matriz, e em cada pontinho desse você tem 3 bytes, ou seja, você tem 3 conjuntos de 8 bits que representam a cor, né? Então, se você conhece um pouquinho de conversão binário decimal, a gente pode ir no site da W3C e entender como é que são formadas as cores, né, para o sistema bitmap e de forma geral, né, para o computador. O sistema RGB, deixa eu puxar aqui para a gente tentar entender ele facinho. Ó, eu vou deixar esses links para vocês, mas aqui, ó, a gente tem uma calculadora de RGB, né? Então, o que seria isso? É uma proporção. Por que tem esse número 255 aqui? Justamente porque ele está usando dois nibbles, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, isso aqui é 1 byte, mais 1 byte e mais 1 byte. Só que aqui está na representação hexadecimal, onde você usa 4 bits para representar um número, e aí você vai de A a F. Então, se você puxar uma calculadora que converte aí para você, né? Para a gente não entrar nos detalhes aqui da conversão, ó, essa minha calculadora ela mostra o número aqui no seu formato binário, né? Então eu vou escrever, por exemplo, 255. 255 ele é formado basicamente por duas conjuntos de uns, né? Então com 8 bits tudo 1, eu formo 255. Como que é isso? Bom, na conversão binária, né, o que você faz? Você tem basicamente 8 bits. Esse aqui é o bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo. Então você faz 2 elevado a 7, ó, 2 elevado a 7, mais 2 elevado a 6, mais 2. Para cada casinha que a gente ativar, contando de 0 até de 0 até o 7, né, são 8 bits, você vai ver que essa conta, quando a gente faz 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, aqui é elevado a 5, mais 2 elevado a 4, 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. Então, quando você faz essa conta, isso dá 255, porque cada bit desse aqui contribui com uma proporção. Então, o sétimo bit contribui, ó, 2 elevado a 7, mais 2 elevado a 6, mais 2 elevado a 5, mais 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 1,
mais 2 elevado a zero. Esse valor é 255, é o valor máximo que você representa. Então, isso aqui seria o valor máximo do vermelho. Seria 100% de vermelho, né? Se eu quiser metade de vermelho, seria a metade desse valor, né? Que seria basicamente 27,5. Então, aqui próximo de 128. Então, 128 agora eu reduzi a quantidade de vermelho. Se a partir daí eu começar a aumentar, então eu vou deixar aqui ó, o 255, que é a mesma coisa que FF. Só que aqui está em decimal e aqui está em hexadecimal. Né, essa aqui é a representação em decimal, aqui em hexadecimal. Se eu pegar aqui e colocar o azul, então estou misturando agora vermelho com azul, e vermelho com azul dá amarelo. Repara que aqui ó, ficou FF também, porque eu somei os 8 bits, né? Então agora eu coloquei mais 255, né? Ó, F e F. Isso aqui são dois Fs, que isso aqui representa 15. Se você colocar em decimal, né, em binário, ó, 1 é o número 15. Só que 15 é uma representação em hexadecimal. Então, você vai até do 1 até o 9. Aí depois o 10 é a letra A, o B é o 11, o C é o 12, o D é o 14 e o F é o 15. Beleza? Essa é uma forma de representar em hexadecimal. Ou seja, uma forma mais agrupada de representar os bits, né? Então, se você vai combinando e se você soma tudo agora, ó, vira o branco. Então, a soma de todas dessas três cores primárias vira o branco, a ausência delas vira o preto. Então, essa ferramenta ela gera cor, e aí você pode ter a cor no seu formato decimal ou hexadecimal. E essa aqui é uma calculadora que você pode trazer aqui ó, e criar uma combinação de cor que você preferir. Aqui é o código em hexadecimal, aqui é o código em decimal, né? E se você dividir esse valor aqui pelo seu valor máximo, né? Você tem a proporção da cor. Então essa cor, ó, qual que é a composição dela? Vamos ver aqui, ó. 115, o valor máximo é 255. Opa, eu tenho que jogar para decimal. É 60%, ó. 60% de vermelho. 167 de 255. 65% de verde, green, né? E 50 dividido por 255, que é o valor máximo, 19% de azul. Repara, está em 19 e assim nessas proporções, ok? Então, cada bit, cada pixel, né? Cada pixel de uma imagem matricial, ele é representado por uma cor. Então, quanto mais pixel você tem, mais detalhe você vê. Então, as imagens bitmaps, né, elas têm por característica essa. Se você ampliar muito essa imagem, você vai ver o pixel, você vai perder resolução. Por quê? Você vai ampliando e você está aumentando o tamanho daquele bit e aí você vai perder detalhe, né? Então, a gente começa a ver essas caixinhas aqui que é a pixelização, que a gente costuma dizer, né? Ok? Então, essa é a característica das imagens bitmap. Das imagens bitmap, a gente tem basicamente, para a internet, dois formatos muito importantes, né? Três, né? O GIF, que basicamente ele permite que você crie animações, ele cria imagens bem pequenas, ou seja, quanto mais pixel, então pensa comigo, ó, se cada pixel, se cada quadradinho desse corresponde a uma informação com 3 bytes, ou seja, com 24 bytes, quanto mais quadradinho eu tiver, mais bytes eu vou ter e maior vai ser minha imagem. Então, se eu colocar uma imagem Full HD, a imagem Full HD, né, ó, Full HD. Full HD significa uma resolução de 1920 pixels na horizontal por 1080 na vertical. Significa que se você multiplicar uma imagem Full HD, né, você vai ter 1920 vezes 1080, né? Você vai ter aqui cerca de
de 2 milhões de pixels, né? Se cada pixel desse, no mínimo aí, né, a gente jogar por baixo, tiver 24 bits, ou vamos jogar em byte, né, 3 bytes, nós estamos falando aí de uma imagem de kilobyte, 6 megabytes. Então, uma única imagem desse tipo aí, sem considerar nenhum tipo de compressão, ou seja, nenhum tipo de redução de volume de bits, a gente tem uma imagem de pelo menos 6 mega, né? Uma única imagem, né? Então, o GIF, ele permite você fazer imagens mais simples, né? Que o pessoal usa muito aí no WhatsApp, né? Para fazer os memes e tal, para mandar as figurinhas, né? Que ele permite que você mande mais de um quadro de uma figura. E ele forma uma espécie de movimento, né? Então, o movimento numa imagem é basicamente uma sequência de imagens que você vai colocando frame a frame, né? Quadro a quadro, bitmap é bitmap. O JPEG, por padrão, você pode memorizar que ele é uma forma de você compartilhar e publicar na internet imagens de fotos, por exemplo, né? Imagens onde você tolera algum nível de perda, porque ele comprime a imagem para ela ficar mais leve, mas mesmo assim ele mantém uma qualidade razoável para você ver detalhes, por exemplo, como um rosto, né? Fotos reais assim da natureza geralmente são enviadas em JPEG. Um formato especial, além do GIF e do JPEG, é o PNG. Ele também é utilizado na internet porque ele também serve para você mandar imagens de imagem, mas ele também suporta um quarto elemento, um quarto, além do R, do G e do B, ele suporta um 4 byte que indica o alfa. E o alfa é a transparência da imagem. Então, as imagens PNG, elas suportam a informação da transparência, que seria o canal alfa, né? Então, ele é muito utilizado também para você criar imagens editadas aí, sem background, né? É muito melhor de você trabalhar usando o PNG, ok? Então, a ideia é, basicamente, a gente tem dois grupos de imagem, as bitmaps, ou raster, e as imagens vetoriais. Então, agora a gente vai falar das imagens vetoriais. Dentro das imagens bitmap, para vocês, lembrar, JPEG para imagens da natureza, assim, de pessoas, etc. GIF para imagens sem muito contraste, sem muita informação, de animações, né, animações pequenas, e PNG para você ter aí o canal alfa e poder trabalhar bem com transparência, ok? E a imagem vetorial. O que é a imagem vetorial? Então, se a gente voltar aqui, né, no nosso Wikipedia, a gente vai aqui na ideia de vetor, né? Então, o que é uma imagem vetorial? Basicamente, é uma imagem que ela não é formada por um mapa de pixels, por um mapa de bits. Ela é formada por meio de uma descrição de como o computador deve desenhar. Então, basicamente, ela usa princípios de geometria analítica, ao invés de usar álgebra. Então, ao invés de ser uma matriz com vários pontinhos, ela é basicamente a definição de um traçado. Isso é feito usando equações e regras matemáticas. Com isso, qual que é a vantagem? Você não perde resolução. Você pode ampliar a imagem o máximo que você quiser, que você não tem problema, né? Eu posso aumentar aqui o tanto que for, que essa imagem SCV eu vejo todos os detalhes. Se eu pegar uma imagem na internet aqui, eu vou no Google Images e vou pegar uma imagem, por exemplo, aqui do próprio Google, né? Vamos pegar aqui uma imagem dele aqui. Vamos filtrar. Ó, ferramentas, tipo. Vamos pegar um tipo GIF aqui. Ó. Se a gente pegar uma imagem tipo GIF e aumentar o zoom sobre ela, ó, aqui tem uma animação, tá vendo? Vamos pegar uma PNG aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma imagem com uma sequência de quadros, né? Ó, o PNG sem fundo, o imagem JPEG. Vamos ver aqui, por exemplo, essa imagem aqui.
É uma imagem que representa, deixa eu salvar aqui essa imagem, eu vou colocá-la aqui no diretório temporário, eu vou abrir essa imagem. Ao abrir essa imagem aqui no meu computador e começar a aumentar o zoom sobre ela, a gente começa a ver, ó, a resolução dessa imagem. Ó, o pixel dela aqui, como a gente está começando a ver um negócio, ó, já não dá para quase ver o que está escrito aqui. Por quê? No caso, o meu programa aqui, né, ele está aproximando os pixels, ele está suavizando aqueles quadradinhos para mim, mas vocês podem ver que não dá mais para ler. Quando a gente afasta, aí a gente consegue voltar a ter alguma informação. Repara aqui, ó, aqui dá para ler um pouco melhor. Se essa câmera que captura essa imagem suportar muitos pixels, quer dizer que ela vai conseguir guardar mais detalhes da imagem. Mas isso também depende também da abertura, algumas questões óticas da câmera, né? Mas basicamente o pixel quer dizer quantos pontinhos essa imagem vai ter e quanto de informação ela vai carregar para a gente. Quanto menos pixel, menos informação. Quanto mais pixel, mais informação numa imagem bitmap. Numa imagem vetorial, não. Numa imagem vetorial, você tem basicamente uma descrição onde o programa desenha o tempo todo a imagem ali para você e você pode aumentar e você não perde resolução. Então, quando é útil você usar imagens vetoriais? Por exemplo, em logomarca, né? Eu quero botar logomarca em diferentes posições, em interfaces que você precisa dar muito detalhe em diferentes plataformas, né, com diferentes tamanhos de imagem. Se você não renderizar a imagem específica para cada tipo de tela, você pode gerar uma imagem vetorial e ela vai se adaptar melhor, né, à mobilidade da tela, né? Então, basicamente, essas são as principais características, beleza?